você sabe quem é o pai do filho da Gabriela Hispanic? Se você respondeu Miguel de León, você está errado. Muita gente acha, né, que é somente ali nas classes mais humildes que tem todo esse barraco de pedir exame de DNA no ratinho, mas lá no mundo artístico das novelas mexicanas também, olha, tem muita atriz que o público não sabe quem é o pai, tem pedido de exame de DNA, é a mesma coisa. Então, nesse vídeo eu vou trazer aqui 5 atrizes em que o público não sabe exatamente quem é o pai dos filhos dessas atrizes e às vezes até a própria atriz não sabe. Como assim? Calma que eu vou comentar uma por uma. Vamos começar aqui com a Gabriela Hispanic. Eu realmente jurava que o filho dela era com Miguel de León. Quando eu fui fazer o vídeo do casamento dela com o Miguel, se você não viu, assista, porque esse casamento foi televisionado, então aqui eu teci alguns comentários, tá muito engraçado esse vídeo. Foi aí que eu descobri que, na verdade, esse menino não era dele, não. A Gabriela Hispanic se envolveu com um homem chamado Ney Pérez. Se ele morasse na Bahia, o povo ia chamar ele de Ney. Então vou chamar ele aqui de Ney, que é mais fácil. E esse Ney não é do meio artístico, ele era engenheiro civil e eles se conheceram em 2007, lá em Miami, que é onde a Gabriela Hispanic estava morando. Tava tudo muito bem, tudo muito lindo. A Gabriela Hispanic chegou a dar umas entrevistas dizendo que havia encontrado o príncipe azul. Olha só uma coisa dessa, tadinha. E que era o homem da sua vida, que não sei o quê. E esse homem ficou junto da Gabriela Hispanic até os 7 meses de gravidez. Dizendo ela que ele chegou a pedir a mão dela em casamento para a mãe, que a mãe também estava lá em Miami e tudo mais. Tava assim realmente um sonho. O que acontece aqui, mais ou menos no 7º mês de gravidez, esse homem desapareceu, se escafedeu-se. A Gabriela colocou a culpa nas fofocas que rolaram ali entre a família e também com as fofocas dos meios de comunicação. Fez igual uma parente minha que tem, que o marido trai ela, bota 300 mil gaias, mas ela disse que não, que é fofoca do povo. Enfim, e aí, segundo a Gabi, foi um pouco pelas fofocas do povo que ele começou a achar que o filho dela não era dele. E ele pediu um exame de DNA. E aí, obviamente, ela ficou revoltada, não deu o exame de DNA. E para acabar de completar, segundo ela, esse cara também era muito violento. Ele era ciumento. E teve um dia, ela não entrou em detalhes, mas ela falou manchou sangre. Ou seja, deu a entender aqui que ele, né, vocês já podem imaginar. E que, como se isso não fosse pouco, a revista TV Notas também disse que esse homem era casado. E fica aquela coisa não muito definida, se a Gabriela Hispanic sabia que ele era casado e estava esperando ele largar a esposa, ou se ela não sabia. Umas matérias que eu li falam que ela sabia e outros dizem que não, que ela descobriu que ele tinha aí essa vida dupla. Então não sei qual é o caso. A Gabriela Hispanic falou coisas assim muito pesadas sobre ele, né, dizendo que não queria na sua vida, chamou ele de patã. Patã é como se fosse assim escroto, né, se a gente fosse traduzir aqui pro português do Brasil. Só que em 2015, o menino ali já meio grande, ela estava no México e foram fazer uma entrevista lá com ela e ela falou que já mandou e-mail para o pai, perguntando se o pai não queria conhecer, porque o Gabriel queria conhecer o seu pai, e que disse que nesses e-mails ele nunca respondeu. Aí eu pensei, será que não está meio incoerente essa história dela não querer o pai, chamar ele de tudo quanto é nome, depois dizer que foi que procurou? E aí eu fui perceber uma coisa que eu ainda não havia me dado conta, é que a Gabriela Hispanic é uma pessoa assim, muito, mas muito pouco rancorosa. Às vezes ela briga com uma pessoa, 3 minutos depois ela já fala bem da pessoa. Então tá aí uma qualidade boa dela, que ela, diferente de umas e outras aí, que quando pega mágoa, que nem a Xuxa, que a Xuxa ficou com um rancor tão grande do Chile. Eu já fiz esse vídeo do porquê que a Xuxa ficou assim chateada com o Chile, que até hoje nunca mais voltou lá. A Gabriela Hispanic não, ela briga ali, às vezes tem uma discussão, mas é só a pessoa dizer assim um oi que ela já perdoa. Então tá aí, vamos aplaudir a Gabriela Hispanic. E ela tentou, ela disse que nunca falou assim mal do pai do filho dela diretamente pro filho, ou melhor, nunca quis colocar ele contra. Só que é realmente triste, né, que o menino nunca conheceu o pai. Imagina que situação. E pelo andar da carruagem nunca vai conhecer, o homem nunca se aproximou e tal. Então, se você não sabia quem era o pai do filho da Gabriela Hispanic, já saiba que foi esse Ney aqui, esse condenado. Agora, uma atriz que passou 3 anos para que o povo ficasse sabendo quem era o pai do seu filho foi a Erika Buenfil. Eu já fiz um vídeo sobre a Erika Buenfil, que aí eu explico tudo detalhadamente. Então aqui eu só vou trazer uma informação nova que eu vi nesses dias, uma entrevista dela, que é o seguinte: ela engravidou de uma pessoa que era assim muito, muito importante. Foi atrás dessa pessoa e a pessoa, ela ligou pro cara, né, disse que estava grávida, ele desapareceu.
Quando ela tentou ligar de novo, cadê? Os telefones não estavam mais funcionando. Ele tinha mudado todos os telefones. E aí ela passou 5 meses tentando contactar esse homem de novo. 5 meses grávida, né? E aí até que ela conseguiu o número dele com uma amiga comum, tal, conseguiu ligar. E aí falou, olha, eu tô grávida mesmo. Ela achou que ele não tinha acreditado na primeira vez. Então ela ligou pra ele, eu continuo grávida. E aí eles se reencontraram fisicamente, ela contou isso na entrevista. E aí ele falou que tudo bem, que ia assumir, que não ia faltar nada. E assim deixou a Erika Buenfil mais tranquila. Porém, depois desse encontro, o homem também desapareceu. Simplesmente se fez de mudo calado assim. E esse homem quem era? Era o filho de um ex-presidente lá do México. Então a Erika Buenfil pensou, de manhã levanto calada e durmo sem problema. E eu acho até que ela fez bem, até porque não estava do interesse dela buscar que esse homem realmente trouxesse dinheiro, pagasse pensão alimentícia e tal. Ela, como eu falei, pegou o B.O. sozinha, mãe solteira, vamos que vamos. Acontece que 3 anos, com o menino já, né, crescido e tudo mais, ela estava ali um dia, como um dia normal, de repente chamam ela, né? Acho que não sei se foi a mãe que ligou, agora esqueci, para que ela ligasse a televisão, porque tem um programa lá que se chama Ventaneando, que seria mais ou menos como a tarde sua, a tarde nossa lá da Sônia Abrão, que eles falaram que iam falar alguma coisa da Erika Buenfil. Daí quando ela ligou a televisão no Ventaneando, a mulher lá falou, eu tenho aqui uma notícia que já está confirmada pelas minhas fontes, e é o seguinte, o pai do filho da Erika Buenfil é Ernesto Zedillo Júnior, filho do ex-presidente Ernesto Zedillo, porque nem criatividade de pôr um outro nome no menino esse ex-presidente teve. Eu ficava lá só preocupado mesmo em se reeleger e talvez roubar do povo, que é o que os políticos fazem. Enfim, e aí com isso o mundo, segundo ela, veio abaixo, porque aí todo mundo queria falar com ela. Ela estava na televisão quando aconteceu isso, então para ela voltar para casa, estava assim toda a imprensa esperando conversar com ela. O que ela fez? Ela entrou no carro ali no estacionamento e o motorista, segundo ela, colocou várias colchas assim na cabeça dela, né, para tapar, para que ninguém visse que ela estava saindo. Quando ela chegou na casa, a casa também estava tomada de repórteres, todos querendo conversar com ela, parecendo mesmo coisa de filme. O telefone não parava de tocar, ela tirou o cabo do telefone e aí pensou, tenho que ficar aqui tranquila, imagine a situação. Até que ela disse, bom, já que agora a bomba explodiu, o jeito vai ser dar a cara. E aí depois disso, olha, ela foi demitida, eu contei isso lá no vídeo, né? Ela foi demitida, pararam de oferecer trabalho e custou muito para que ela conseguisse retomar sua carreira. É por isso que a Erika Buenfil disse que Amores Verdadeiros para ela foi como um prêmio. Porque depois de tanta esculhambação, né, de tratarem ela ali como um lixo, a família esse presidente nunca ligou para ela, nem o filho, assim, finge que simplesmente não existe. Então, depois de tudo isso, aquele Amores Verdadeiros foi como um prêmio, porque, tipo, lavou a alma dela, né? Outra atriz que passou 4 anos sem ninguém saber quem era o pai de sua filha foi a Edith Gonçalves. Edith Gonçalves, já fiz um vídeo aqui sobre ela, da luta dela, né, contra a doença, que infelizmente ela não conseguiu vencer no final. Também falei um pouco dos trabalhos dela. Ela tá fazendo uma novela chamada Mulher de Madeira, quando ela ficou grávida e não quis contar a produção. Mas quando a produção ficou sabendo, ficou assim, pé da vida com ela, porque não queriam mudar a personagem. Então o que foi que fizeram? E demitiram ela. Ela mesmo fala que eles demitiram no meio da novela, colocaram outra atriz, que foi a Ana Patrícia Rojo, e ela ficou grávida e todo mundo perguntando quem era o pai, e ela não dizia, falando que era direito dela não dizer, que isso era a vida privada. Então ninguém sabia quem era o pai de sua filha, que foi chamada de Constança. 4 anos depois, veio a notícia para todo mundo e o próprio pai confirmou. Quem era esse pai? Era um cara chamado Santiago, que ele era nada mais nada menos que um político. Na época em que ele se envolveu com ela, ele era secretário ali de algum ministério, uma coisa do tipo, mas ele queria crescer na carreira. Ia pegar muito mal se ele assumisse que era pai do filho da Edith, porque, olha só vocês, ele ainda era casado com uma mulher chamada Beatriz e tinha com ela 3 filhos. Imagine como não ia pegar mal o cara querendo ser presidente do país, governador, sei lá, sendo aí amante de uma atriz, sendo ele casado.
Então ele pediu para que ela segurasse essa notícia por um tempo até ele ter condições ali melhores de poder assumir. Mas segundo ela mesma, disse que ele nunca fugiu, nunca pensou que o filho, que a menina não era dele, sempre ajudou ali, continuaram tendo ali um acordo entre os dois, porém sem revelar. Até que depois de 4 anos, ele finalmente assumiu a menina no papel. Aí sim vazou a informação de que ele era o pai, ele confirmou, e aí depois veio a Edith Gonçalves fazer uma roda de prensa para poder responder as perguntas ali dos repórteres e tudo mais. Ele voltou a casar, esse homem, não com a Edith Gonçalves, casou lá com uma menina chamada Paulina Belasco, bem mais nova do que ele, né? Que, bom, enfim, por isso que eu já gosto de uma novinha. E aí, a Edith Gonçalves, pelo seu lado, também se casou com um cara chamado Alonso, que era um empresário que ela já vinha tendo uma relação há muito tempo. Pelo visto, assim, ele também se dava muito bem com a menina, até que anos depois, se você não viu o vídeo que eu fiz sobre a Edith Gonçalves, assista, ela infelizmente veio a falecer e ficou aquela incógnita: quem é que vai ficar com Constança? Muita gente achou que quem iria ficar era o irmão dela, um cara lá que também era empresário dela e tal, ou então ficaria com esse Alonso. Mas não, a guarda automaticamente da menina foi para o pai biológico. Lá no México é assim. Então parece que a família não quis muito brigar por conta disso, até porque o Santiago, né, esse político, disse que ia dar abertura para a família continuar convivendo com a menina. A grande maioria dos bens da Edith ficou com a menina, uma parte ali para os irmãos e tal, uma parte pequena. Não teve briga nenhuma, não teve ninguém falando que o testamento estava errado. Então tá aí uma coisa para se aplaudir da Edith Gonçalves. Ela conseguiu deixar tudo certinho, não fez aquela coisa horrorosa que tá se fazendo ali na família do Gugu. Que é aquilo dali? Não, não é que tá feio não, tá ridículo. Tá mais feio do que bater na mãe por conta de um Guaraná Dolinho. Eu não sei como é que um filho briga com a mãe, como é que vai pra justiça, um demandando o outro. Olha que situação, né? Eu tenho uns parentes um pouco assim que eu já até avisei. Olha, quando vocês morrerem, antes de morrer, faz um testamento, passa em 3 psicólogos, 3 psiquiatras e confirma autenticada pela OMS, pela ONU, pela NASA, por tudo que você puder, porque senão eu também sei que tem aí uns parentes que vão dizer que vocês estavam doido gaga quando fez aí o testamento. Então, olha aí, parabéns para a família da Edith Gonçalves, teve assim, e também para a da Marília Mendonça, que pelo que eu vi tudo foi resolvido ali sem nenhum problema em relação a isso. Agora, a do Gugu é de chorar no meio fio caindo uma trovoada, tá? Realmente muito feio. Agora, uma pessoa que a gente também nunca vai saber a paternidade do pai, provavelmente nem ela mesma vai saber, mas é a Sherlyn. Ela sempre quis ser mãe, ela já foi casada, só que durante o casamento dela, que não durou assim tanto tempo, ela não conseguiu engravidar, simplesmente não aconteceu dela engravidar. E com essa vontade dela ser mãe, o tempo passando, não sei se o relógio biológico dela apitou muito, ou se foi assim, realmente ansiedade para poder ser mãe, ela acabou tomando uma decisão que deixou assim o médico um pouco com o pé atrás. Que decisão foi essa? Ter um filho por inseminação artificial. A inseminação artificial é diferente de in vitro, né? Porque in vitro você pega, acho que é o sêmen também com óvulo e tal, você já junta ali. A inseminação artificial não, são o sêmen que se coloca e aí a fecundação é mais, digamos, normal ou mais orgânica, não sei como seria a palavra. Correndo o risco de ser aqui apedrejado, eu vou dar a minha opinião. Acho sim que, claro que tem pai que não vale uma cachaça, eu sei que tem, que não vale nada, que é melhor você nunca ter conhecido, mas eu acho que por mais que o seu pai possa ser assim, pelo menos você sabe de que escroto você veio. No caso, e literalmente falando, no caso de um bebê por inseminação artificial, que o sêmen foi pego num banco, né, um banco de sêmen, que não tinha no México, esse banco de sêmen era lá dos Estados Unidos, então ela foi fecundada lá. Segundo ela, escolheu ali os genes muito pela questão da doença, se no gene tinha algum problema hereditário e tal, mas segundo ela não aproveitou para também escolher o sexo, a cor do olho, porque também se pode fazer isso. Ela falou assim, fazer já seria mais ou menos como brincar de ser Deus. Também é um pouco brincar de ser Deus você escolher ali o filho que não vai vir com doença hereditária. Apesar que eu adoraria ter sido inseminado assim, com as doenças hereditárias tiradas. Olha, seria muito mais fácil, porque eu peguei todas as doenças crônicas da família, infelizmente. Talvez vai chegar um momento que o filho vai querer saber de onde veio, então, e não existe de onde veio, que foi um banco.
Então como é que vai explicar isso? Assim que a Sherlyn foi acusada de ser egoísta, né? Talvez como esse menino nasceu, né, em 2020, o menino é lindo, 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 o filho dela. Talvez esse pessoal dessa geração, né, nascendo em 2020, imagine, cresça já com uma mentalidade completamente diferente daquela nossa. Olhando assim de longe, parece que o menino veio de chocadeira. Talvez eu me sentiria assim, né, de saber que não teve um pai. Não sei como é que isso ficaria na cabeça do menino, mas se ele for crescendo, indo no psicólogo e tudo mais, talvez possa não ser uma questão. Quando passar uma propaganda nesse vídeo, ao invés de você pular, deixe a propaganda aí passando e aproveite esse momento para escrever o que é que você acha, qual é a sua opinião sobre a Sherlyn ter feito inseminação artificial sem pai, sem nada. Você acha que realmente é coisa da geração passada, de ter um pouco de preconceito? Você acha que normal, não tem problema nenhum pro menino? Diga aí, eu realmente não sei. Eu tô me sentindo aqui a Glória Pires, melhor dizendo, que não sou capaz de opinar. Também diga aí qual é a sua novela preferida com a Sherlyn. Por falar em Sherlyn, vai ter aqui no canal o concurso Dedo Podre com as atrizes que fizeram Rebelde. Para não perder, já se inscreva no canal. Também fica aí atento, porque amanhã vai ter um vídeo sobre o Natal. Eu vou comentar a vinheta de fim de ano da Globo e também a vinheta de fim de ano da Televisa, falando um pouco das novelas natalinas a pedido, porque tem gente que ama o Natal, como a Verônica Chiarelli, ou Chiarelli, nunca sei falar o sobrenome dela, que também é alucinada por Natal, igual uma amiga minha. Se você gosta de Natal, inclusive, vai lá no canal da Verônica, ela tem lá uns vídeos mostrando as coisas de Natal no mercado de lá. Era no mercado da Inglaterra. Olha, eu amava esse mercado, Tesco. Vai lá se você gosta de Natal. Então, além disso, também vai ter a farofa da Niurka, sim. O Wellington, que é um amigo meu, tem muitas notícias e informações sobre essa farofa. Então, para não perder, já fica aí inscrito no canal, tá legal? Obrigado. Bom, e para terminar, nós vamos falar da Susana Gonçalves, que inclusive eu já comentei aqui em um vídeo. Se você não viu, assista. O título do vídeo tá assim, Escândalo Mexicano, porque olha, realmente foi um escândalo. Mas, digamos assim, que o escândalo maior, a coisa mais impactante de toda essa novela, que foi o triângulo amoroso da Susana Gonçalves, Eduardo Santamarina e Itati Cantoral, foi que ali mais ou menos em 2008, 2009, ela engravidou de uma pessoa que não era do meio artístico, e ela falou que o pai do filho dela era um homem chamado Renato. Então pronto, o Renato é o pai do filho dela, só que logo em seguida ela ligou para um programa de televisão, que eu quase morri de tanta vergonha assistindo esse programa, dizendo que não, teve um engano, que o filho do pai dela não era o Renato. O pai do filho dela, melhor dizendo, não era o Renato, era um outro chamado Luiz Elias. Aí o Renato ficou pé da vida com ela e disse que não, que achava que o filho era dele sim. Ou seja, geralmente os pais pedem porque não acredita que o filho é dele. Já esse foi ao contrário. Ele pediu um exame de DNA porque ele achava que o filho era dele sim, e ela dizia que não era. No final teve que fazer, não teve para onde correr, né, Susana? Teve que fazer um exame de DNA, e aí realmente o pai era o outro que ela disse que ela disse depois, o Luiz Elias, e não o Renato. Olha só que situação. E parece que ela tá com esse Luiz Elias até agora. A última vez que eu vi, pelo menos estavam juntos. Fizeram até uma matéria na capa da Caras, fotos e tudo mais. O Renato ficou aí chupando o dedo. Imagina a situação. Mas para você entender tudo, ver todos os detalhes, veja lá o vídeo que eu fiz sobre a Susana Gonçalves, tá legal? Não deixe de comentar também o que é que você acha de todos esses casos, e se você tem um caso parecido com na família, ou que aconteceu com você, que tem a ver com o DNA, exame de paternidade, deixa aí que a gente vai querer saber para refletir, tá bom? Muito obrigado por acompanhar o vídeo aqui. Se inscreva na bodega do canal, viu? Se não tá inscrito, dê o like aí, se não for cair também o seu dedo, e fique de olho porque amanhã já tem o vídeo do Natal, e também vai ter vários vídeos. Eu acho que não vou ter muito descanso aqui durante o Natal e o Réveillon, até porque eu tô aqui mesmo, não posso ir lá visitar a família no Brasil. Então provavelmente, e também vai ter uns feriados assim, que provavelmente vai continuar tendo vídeo aqui. Então assista os vídeos. Até o próximo. Acabou, marginal.